A trajetória de Ian Huss sempre pareceu feita para inspirar, mas por trás da imagem de sucesso havia uma realidade muito mais complexa. Durante anos, ele foi visto como um construtor extraordinário, capaz de transformar metal bruto em máquinas únicas diante das câmeras. O que o público não percebia era o custo humano dessa produção constante, marcada por exaustão, pressão criativa e longas jornadas em condições extremas. Aos poucos, aquilo que começou como paixão virou rotina desgastante, até que ele precisou escolher entre continuar seguindo um sistema que limitava sua criatividade ou recuperar o controle da própria vida. Esta é uma história sobre talento, desgaste e reinvenção. Origens de um olhar artístico sobre máquinas. Desde cedo, Ian demonstrava uma ligação incomum com o universo mecânico. Cresceu em um ambiente onde ferramentas e peças automotivas faziam parte do cotidiano, especialmente pela influência do pai, que trabalhava com engenharia de alta precisão. Em vez de encarar carros apenas como transporte, ele os via como formas de expressão artística. Ainda criança, passava horas desmontando objetos e recriando estruturas simples na garagem de casa. Essa curiosidade constante moldou sua visão criativa, transformando cada componente em uma possibilidade de design. O que para muitos era sucata, para ele já carregava potencial estético e funcional, dando origem a uma mentalidade que guiaria toda a sua carreira. Aprendizado duro e primeiros desafios profissionais. Na juventude, Ian mergulhou no universo das oficinas do sul da Califórnia, onde a competição era intensa e a experiência falava mais alto do que o talento bruto. Sem recursos financeiros, ele enfrentou uma fase de extrema dificuldade, chegando a viver dentro do próprio espaço de trabalho. Mesmo assim, recusava projetos fáceis e buscava desafios que testassem suas habilidades ao limite. Essa fase foi essencial para desenvolver sua resistência e sua identidade profissional. Aos poucos, ele ganhou reconhecimento local pela capacidade de resolver problemas complexos com soluções criativas. O que antes era apenas curiosidade, virou habilidade concreta, abrindo caminho para oportunidades maiores no futuro. A virada inesperada em um evento automotivo. O reconhecimento começou a crescer quando um de seus projetos chamou atenção em um grande encontro automotivo. O veículo, construído com recursos limitados, impressionou pela originalidade e pelo acabamento detalhado. Esse momento funcionou como ponto de virada, colocando seu nome no radar de profissionais e entusiastas da área. A repercussão abriu portas para convites e colaborações, marcando o início de uma nova fase em sua carreira. Ainda que não tivesse intenção inicial de trabalhar com mídia, a visibilidade trouxe oportunidades inesperadas. A partir dali, seu trabalho deixou de ser apenas local e passou a ganhar alcance muito maior, transformando sua rotina de forma definitiva, a chegada à produção audiovisual e o impacto inicial. Quando passou a integrar projetos audiovisuais, Ian acreditou que teria liberdade para mostrar o processo real de criação automotiva. No início, a proposta parecia simples, registrar o trabalho artesanal, sem interferências exageradas. O diferencial do conteúdo estava justamente na autenticidade, focando em ferramentas, técnicas e improvisos reais. O público respondeu positivamente, valorizando a transparência do processo. Essa abordagem criou uma conexão forte com os espectadores, que se identificavam com a dedicação envolvida em cada construção. No entanto, conforme o formato crescia, a estrutura começou a mudar, introduzindo pressões externas que alterariam completamente o ritmo de produção, projetos ousados e o crescimento da pressão criativa. Com o aumento da popularidade, os projetos se tornaram maiores e mais complexos. Ian passou a trabalhar sob prazos mais apertados e expectativas elevadas, o que reduziu o tempo disponível para a experimentação. Cada construção precisava ser concluída dentro de uma lógica de produção, o que muitas vezes limitava a liberdade criativa. Mesmo assim, ele continuava entregando resultados impressionantes, incluindo veículos extremamente complexos e personalizados. Essa fase marcou um equilíbrio delicado entre arte e exigência comercial. Embora o público visse apenas o resultado final, o processo interno já começava a revelar sinais de desgaste e cansaço acumulado, vida no deserto e os impactos da rotina extrema. A vida pessoal de Ian também foi profundamente moldada pelo ambiente em que vivia. Instalado em uma região desértica, ele enfrentava condições climáticas severas, com temperaturas elevadas e isolamento constante. Esse cenário influenciava diretamente sua rotina de trabalho, tornando cada projeto ainda mais desafiador. Sua companheira desempenhou papel essencial nesse período, assumindo responsabilidades administrativas e ajudando a manter a estrutura funcionando.
Apesar do esforço conjunto, o isolamento e a pressão diária começaram a afetar o equilíbrio emocional. A vida no deserto, ao mesmo tempo inspiradora e desgastante, se tornou parte central da narrativa de sua jornada, quando a criatividade começou a se tornar obrigação. Com o passar do tempo, a dinâmica de produção mudou significativamente. O que antes era um processo espontâneo, passou a seguir roteiros mais rígidos. Momentos naturais foram substituídos por cenas planejadas, e a espontaneidade deu lugar a uma estrutura controlada. Ian começou a sentir que passava mais tempo repetindo ações para a câmera do que realmente criando. Essa mudança afetou diretamente sua relação com o trabalho, transformando a paixão em obrigação. O ambiente criativo, antes livre e experimental, passou a ser guiado por expectativas externas, reduzindo o espaço para improviso e descoberta, exaustão física e o limite do corpo humano. A intensidade da rotina começou a cobrar um preço físico significativo. As gravações em ambientes extremamente quentes, combinadas com longas jornadas de trabalho, levaram a situações de desgaste severo. Em determinado momento, Ian chegou a sofrer um colapso causado pelo calor durante uma filmagem no deserto. Mesmo assim, a produção continuava pressionando por continuidade, ignorando os riscos envolvidos. Esse episódio marcou um ponto crítico em sua trajetória, evidenciando os limites entre dedicação profissional e saúde pessoal. A partir dali, ficou claro que algo precisava mudar, antes que as consequências se tornassem irreversíveis. A decisão de abandonar o sistema e recomeçar. Depois de anos dentro de um modelo que limitava sua criatividade, Ian tomou a decisão de encerrar sua participação em produções tradicionais. A escolha foi feita de forma consciente e planejada, sem conflitos públicos ou rupturas dramáticas. Ele simplesmente entendeu que precisava recuperar o controle sobre seu próprio trabalho. Essa decisão representou não apenas uma mudança profissional, mas também um reposicionamento de vida. Ao sair desse ambiente, ele abriu espaço para reconstruir sua forma de criar, priorizando autenticidade e liberdade, acima de qualquer pressão externa. A reconstrução através de um novo formato independente. Após essa mudança, Ian encontrou um novo caminho em plataformas independentes, onde passou a produzir conteúdo sem limitações rígidas. Essa liberdade permitiu que o processo criativo voltasse a ser o centro de tudo. Projetos começaram a ser mostrados de forma mais transparente, incluindo erros e ajustes naturais. A audiência respondeu de forma positiva, valorizando a sinceridade do conteúdo. Essa nova fase também trouxe um ritmo mais saudável de trabalho, permitindo maior controle sobre tempo e execução. O foco voltou a ser o prazer de construir, e não apenas a obrigação de entregar resultados. Um legado de autenticidade e reinvenção. Com o tempo, ficou evidente que sua trajetória não era apenas sobre carros personalizados, mas sobre a capacidade de se reinventar diante da pressão. Ao abandonar um sistema que limitava sua criatividade, Ian conseguiu reconstruir sua identidade profissional em bases mais sólidas. Seu trabalho passou a refletir não apenas habilidade técnica, mas também maturidade emocional. O público continuou acompanhando sua jornada, agora com uma percepção mais humana de sua história. No fim, seu legado se tornou a prova de que a verdadeira inovação nasce quando a liberdade criativa é preservada, mesmo diante das maiores pressões externas.